Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, agradecendo desde já a sua audiência e participação com a gente, pedindo para você deixar seu like, para se inscrever no nosso canal do YouTube, claro, compartilhar muito o nosso vídeo. Recebendo hoje a psicóloga Zildilene Soares. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade, satisfação recebê-la. Espero que hoje a gente consiga falar um pouquinho sobre esse tema que você sugeriu, que é bem importante. Bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. A pergunta já é: ansiedade é algo que as pessoas estão reclamando muito sobre isso, estão buscando entender mais? Tem solução? Sim, a ansiedade tem solução. E a respeito da curiosidade das pessoas para saberem mais a respeito, sim, eu tenho visto um aumento significativo a respeito disso. Até porque, em decorrência de várias pesquisas científicas, né, frente à pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, consta que o Brasil está no ranking de um dos países que mais tem um número de ansiosos aí, né, significativo. De acordo, são mais de 18 milhões. Então, assim... Número considerável, né? Sim, um número considerável. Essa ideia sua de trabalhar especificamente com esse nicho de ansiedade, de buscar resolver essas questões, foi desde o período do início da sua graduação, ou seja, você começou ali a faculdade e já tinha isso em mente, ou foi algo que você foi percebendo essa necessidade, foi descobrindo e aí falou, não, formei, agora eu vou dar foco nisso aqui? Após a formação, eu não tinha em mente qual que é o nicho que eu iria atuar, até porque a psicologia é bastante ampla, né? A única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria engavetar o meu diploma. Queria atuar, de fato, queria auxiliar as pessoas da melhor forma possível. Tanto é que o meu estágio durante a graduação, né, foi numa clínica de reabilitação. Então, foi algo que eu gostei muito, porque eu gosto de povão, eu gosto de interação. Então, foi isso que me moveu a fazer esse curso, né? Mas aí depois eu tive que mudar de estado, e aí... estudando, fiz também uma pós em avaliação psicológica e vendo que tinha muito essa questão, né, da demanda por pessoas que estavam sofrendo em decorrência dos níveis elevados de ansiedade, e eu vi nisso uma oportunidade, por que não? Bacana. Né? E aí que mora muitas vezes o desenvolvimento do nosso trabalho, a oportunidade onde você está atuando. Você falou que mudou de estado, às vezes você está num lugar que tem uma demanda maior sobre uma área ou outra, então Sim. eu achei interessante que você colocou na sua rede social. Ajuda você a entender e transformar a sua relação com ela, com a ansiedade. Como assim transformar a sua relação? É como se eu tornasse ela alguém ou algo próximo que eu conseguisse conviver, ter ali um desenvolvimento, entender o aspecto, mas ter uma boa convivência? Sim, de fato é essa a mensagem. Porque entender, quando se fala em ansiedade, as pessoas já ficam meio que temerosas, né? A ansiedade, aí eu também sinto ansiedade. Então, as pessoas automaticamente fazem o seu diagnóstico ali. Eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade. Só que eu vejo que falta um pouquinho de informação para entender que a ansiedade ela é uma emoção que todos nós temos. Uhum. Então, o entender isso é não ver ela como uma vilã em si, mas compreender que ela é uma emoção que nos ajuda no dia a dia. Por quê? Porque nos faz ficar alerta. Né? Um exemplo básico, você está andando na rua e vem um carro em sua direção. O fato de você desviar e tudo já ativou ali a emoção da ansiedade para você ficar atenta, alerta. Então, ela serve para nos proteger também. Então, o entender é isso, é compreender o que é de fato a ansiedade, né? E que ela está ali para nos ajudar, para nos auxiliar de alguma forma, mas tem a questão de tudo exacerbado faz mal. Então, a partir do momento que ela excede o esperado, né, o tido como natural, aí sim há um adoecimento. E o saber lidar é o quê? A gente trabalhar a questão do o que está desencadeando esses níveis elevados de ansiedade. E, a partir de então, fazer todo um planejamento de tratamento, né, mudança de rotina e entre outros fatores, para que a pessoa ela tenha uma remissão dos sintomas que estão lhe causando sofrimento de alguma forma, né? E a partir de então ela aprenda a lidar com essa emoção sem deixar que ela traga prejuízos,
Isso. Entender que é natural, mas ela não deve lhe prejudicar. Tocou muito em. Me remeteu aqui, tá até na tela aqui, a próxima turma. A gente tem uma turma do curso de oratória e eu crio uma dinâmica que fala justamente sobre essa questão da reação que nós temos quando vamos falar em público ou quando somos postos a estar apresentando uma questão e tem aquela sensação de da mão começar a ficar suado, os pés, a boca seca, aquele friozinho na barriga, tudo isso vai acontecendo e a gente costuma traduzir isso como uma relação com a ansiedade, com a forma que você percebe e vivencia sobre as coisas, porque imagine, você está numa rua deserta e você olha para aquela rua e diz assim: eu vou ter que passar por aí, já são 10 horas da noite. Será que eu vou ser assaltado? E você começa a caminhar. Aí a mão começa a transpirar, o frio na barriga, você começa a ficar mais atento, dilata a pupila, você passa por aquela rua e não acontece nada. Mas o que foi que provocou todos aqueles sintomas? Foi a ativação dessa ansiedade, do estado de alerta. Isso tem muito relação com a questão do falar em público. As pessoas que se controlam emocionalmente melhor, elas conseguem aplicar melhor as técnicas relacionadas a isso. Mais de 600 horas de atendimento, online e presencial, ou só presencial. Estou pegando dados aí da sua página da rede social, Tô vendo, onde eu tô vi que você vendo. colocou referente a esse atendimento e vi que também você trabalha muito nesse atendimento online. Sim, sim, é misto, né? Tanto online quanto presencial em si. Eu Sim, creio que esse número já até ultrapassou, mas eu quis dar meio que um norte ali para a pessoa ter ciência que eu sim. tenho experiência, que eu sei lidar e direcionar o processo de psicoterapia, né? Para meio que dar um norte ali, que ela pode confiar, pode vir sem medo. Quem está falando sabe o que está falando. Sim, sim, No sem atendimento dúvida. online, o pessoal procura muito. Ou após a pandemia virou realmente uma. Abriu essa porteira? Ou já era realmente uma coisa referência? As pessoas já queriam também ter esse atendimento online na parte da atuação da relação com a psicologia? Então, após a pandemia, né, durante a pandemia e um tempo depois da pandemia, a demanda era bem maior, né, Sim, referente a isso, porque teve aquele boom, né? As pessoas, como passava a maior parte do tempo em casa, elas viram em si a necessidade de cuidar da saúde mental. Então, de fato, o boom foi no período da pandemia, sem dúvida nenhuma. Mas hoje em dia tem procura? Tem, mas ainda tem alguma resistência, né? Tem muitas pessoas que preferem ali o contato mesmo, tá num ambiente propício e tudo, até porque tem pessoas que não têm privacidade em casa, né? verdade. Então tem isso. Então eu sempre oriento. Os pacientes que me procuram, né, querendo iniciar o processo de psicoterapia de forma online, eu sempre oriento o seguinte: o ambiente que você vai fazer, você vai ter privacidade? Você Sim. consegue ficar tranquilo? Você Falar o que consegue? precisa falar? Sim, porque se não tiver, eu oriento a não fazer, porque é algo que não vai surtir efeito. Então, eu sou muito sincera. Sim. Eu já falo logo, não vai surtir efeito, eu vou tomar o seu tempo. Então, não vai ser interessante. Então, eu oriento a buscar um atendimento presencial. Imagina, a pessoa está em casa, teoricamente num ambiente mais confortável, mas ela não consegue dizer o que ela, né, está sentindo ali porque tem alguém que pode estar ouvindo. E isso Sim, vai criar um desconforto. Eu sim, imagino também que tenham pessoas que queiram tocar em alguns assuntos que para elas seja mais fácil chegar nesse assunto online, sim. Também não tem é? isso. Sim. Que ela falou, caramba, pessoalmente, olho no olho, você parar assim, não é todo mundo que tem essa coisa de parar, de olhar e de se abrir, de falar. E, obviamente, na sua área de atuação, eu imagino que seja uma construção a relação de confiança, né? Sim, sim, sim. A relação de confiança ela é construída. Se não há essa relação, não surte nenhum efeito. O processo psicoterapêutico ele necessita dessa relação. Até porque é um fator primordial para a pessoa se sentir à vontade suficiente para poder abrir a sua vida, né? Sim. A questão é, a pessoa identificou que ela, identificou aspas, né? Ela sentiu que ela está precisando de uma ajuda profissional. Sim. Ela está tendo alguns sintomas que indicam um quadro de transtorno de ansiedade. Qual o momento ideal para ela procurar o profissional? Ela já procura numa primeira percepção dela, numa indicação de terceiros? Existe alguma questão preventiva que a pessoa deve buscar para saber se aquilo ali que ela está sentindo, vivenciando, é temporário, é natural, ou se realmente pode aprofundar em algo pior para ela? Qual é o momento ideal da procura?
Eu costumo dizer assim que a prevenção é sempre a melhor opção, né? Na questão do gasto, na questão do tempo, né? A prevenção, para mim, é o ideal. Eu sempre falo. Por que deixar para depois algo que já é perceptível ao indivíduo que está lhe causando danos, né? Porque tem a iniciação. Né? A gente sabe também que, em decorrência das vivências, do grau de conhecimento, às vezes a pessoa não tem muito a ciência de quando procurar ajuda, porque acha que aquilo é normal, todo mundo sente, então eu vou levando aqui que está tudo certo. Eu não vou ser o primeiro e nem o último. Eu ouço isso bastante. Mas a questão primordial é o seguinte: está lhe causando sofrimento? Está, de uma certa forma, te atrapalhando? Você tem a sensação que está perdendo o controle? Procure ajuda. Não precisa também procurar quando já está na fossa. Se quer procurar, estou de braços abertos, eu recebo. Mas, assim, eu Demora costumo mais dizer... e demora custa um pouquinho mais, né? Às vezes tem que ter a intervenção medicamentosa. Aí não é só a psicoterapia. Sim. Porque a pessoa vai procrastinando, deixando para depois, até ela ter a sensação de perda de controle. Ela tem reações físicas e emocionais que ela não tem mais controle nenhum. Aí sim ela vai procurar ajuda. Logicamente, eu não vou negar ajuda, que meu papel é esse, né? Mas eu sempre falo a questão da prevenção. Sentiu os primeiros sintomas, né? Sei lá, teve uma ansiedade a ponto de você ter um trabalho para poder apresentar e você se esquivar dele de alguma forma, não comparecer, né? Ou aconteceu alguma coisa no âmbito familiar ali, no qual não necessitava determinada resposta sua comportamental, como crise de choro, ou até mesmo o estresse elevado, ou falar coisas que no momento não cabia, procure ajuda. Porque isso aí já são alertas. Sim. Tem? Se não procurar, vai avançar. E muitas questões acontecem no âmbito familiar. Então, acontecem com pessoas você tem carinho, afeto, amor, proteção e muitas vezes você não está sendo nem um bom parceiro, nem uma boa companhia por conta de questões que são mal acompanhadas, maltratadas. Me chamou a atenção que você menciona a questão física e emocional. A questão física, para quem também sofre do transtorno de ansiedade, tem muitas pessoas que às vezes têm questões, por exemplo, a pele tem uma irritação diferente e sai espinha, e, enfim, tem várias reações orgânicas, físicas. Isso tudo também não é só uma questão emocional, é um complexo, né? Sim, sim. A questão sintomática, ela vai muito além do campo emocional, né? Tem a questão física também, né? Você vê que tem casos de pessoas que estão em crise de ansiedade, que vai parar no pronto-socorro e acha que estão tendo um ataque cardíaco, né? Acha que é um problema que tem a ver com o funcionamento do coração, cardíaco. Quando, de fato, depois que o médico faz toda a avaliação, vê que não é. Porque é um dos sintomas também da ansiedade, que os batimentos cardíacos acelerados. Então, dá a entender que a pessoa está próximo, perto, para dar um infarto, quando de fato não é. Isso acontece muito. É fácil de confundir, dependendo do momento ali, né? Sim, é fácil, fácil. Quando a ansiedade ela começa a atrapalhar relacionamento, produção profissional, ela começa a fazer com que você mencionou, perca compromissos, comece a ter de fato prejuízos que são perceptíveis em outro grau. Há também nesse contexto uma forma específica de trabalhar sobre isso, porque a causa, acredito eu, ela seja variada. A gente fala aqui num transtorno de ansiedade, mas o A, o B e o C, eles podem chegar lá com esse transtorno, mas cada um com uma perspectiva que gerou esse transtorno de modo diferente, não é isso? Sim, com certeza. Essas figuras, quando procuram, nesses quesitos especificamente, também é recorrente esse tratamento, esse trabalho nesse sentido? Por conta de estar afetando o relacionamento, de estar afetando o desempenho de trabalho. Tem pessoa que é ótimo profissional, mas que às vezes não está conseguindo desenvolver numa determinada área. É comum que isso chegue por essas razões? Sim, é comum. Tanto é comum que a demanda em si no consultório é mais com pacientes que chegam com essa queixa, né? Sensação de perda de controle, não está conseguindo produzir como produzia antes,
tem notado que anda com pavio curto, isso tem impactado de forma negativa no seu relacionamento, com seu cônjuge, com sua companheira. Então, geralmente, há muitas semelhanças. Quando você relatou que o que desencadeia pode diferenciar. Cada pessoa tem a sua vivência, tem a sua dinâmica. Isso, de fato, é correto, né? Mas os sintomas em si das pessoas que me procuram geralmente têm semelhanças, né? Só procuram, de fato, a grande parte das pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade quando elas já não estão tendo domínio mais sobre a sua vida, estão tendo perdas, prejuízos, aí sim elas decidem procurar ajuda. O prejuízo quando não aquele prejuízo aconteceu ali um fato isolado, quando já começa a ser reiterado. Quando já começa a afetar muito, né? Sim. Mas eu acho que é do ser humano. A gente deixa muito para procurar uma ajuda profissional na última opção, em último caso. Sim. E certamente para o profissional é mais complicado, né? Para você reverter, você poderia antecipar, como você colocou, a prevenção como a melhor alternativa, mas é muito comum do ser humano. É o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim, eu nasci. Sim, com certeza. Tem uma história dessa daí. E aí Sim. você mencionou do pavio curto. E eu penso muito sobre isso. Ah, mas é desde criança. Desde criança é assim. Então, vai mudar agora para quê? Isso não é ansiedade, é o jeito da pessoa. Existe muito essa relação de dizer, não, mas sempre viveu dessa forma. Por que mudar? Por que agora é ansiedade? Ou não teria de fato relação? Pode ser algo da pessoa. Porque é fácil quando você percebe algo que a pessoa não tinha e ela desenvolve. Sim. Em especial na vida adulta. Mas e quando é uma coisa continuada, desde criança, desde adolescente, e chega na vida adulta e começa a atrapalhar? Ainda tem possibilidade, perspectiva de acompanhamento e tratamento também? Sim, tem. Mas não necessariamente a gente poderia levantar a hipótese de ser ansiedade, né? Porque, como você havia dito, isso é um traço de personalidade. Sim. No qual ela já tinha desde o período da infância. Então, já levantar essa hipótese de que seja um transtorno de ansiedade de cara, ao meu ver, seria uma forma bem equivocada, né? Porque tem todo um processo de avaliação. Mas, se durante o processo de avaliação não for diagnosticado nenhum transtorno de ansiedade, e o indivíduo, né, a pessoa, vê que, de fato, isso tem prejudicado ela pode sim, a gente pode tratar isso, sim, sem problema nenhum. Não necessariamente é ansiedade, mas como você colocou, um traço de personalidade que criou um prejuízo e que precisa ser posto em ordem, colocado ali sim. na forma Porque adequada. essa visão de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, ao meu ver, está um pouco ultrapassado. Porque o ser humano em si, ele não tem que viver só por viver. Ele tem que buscar evoluir, melhorar. Então, quando a pessoa tem essa mentalidade, essa virada de chave, poxa, eu sempre fui assim, só que chegou um determinado momento que está me afetando, está trazendo prejuízo, está fazendo com que eu tenha comportamentos em que eu coloco as pessoas que eu amo numa situação que eu não gosto, né? Eu faço delas pessoas infelizes no sentido referente ao que eu falo e as minhas atitudes. Então, assim, não está causando mal só a mim em si de uma forma isolada, mas as pessoas que estão convivendo comigo. Então, por que não procurar ajuda e melhorar isso? O ser humano é o ser mais adaptativo, então tem chance, tem como ser mudado. Tem uma frase posta na internet recentemente que eu vi, diz assim, você morreria pelos seus filhos? Fala assim, claro, eu daria minha vida pelos meus filhos, mas você acordaria 5 horas da manhã para começar a treinar, para perder peso, para ter mais longevidade pelos seus filhos e pela sua família? Você chegaria mais cedo do seu trabalho para conviver mais com seu filho, com sua esposa, pela sua família? Você teria tempo de final de semana, de lazer? Aí vai dando aquele choque de realidade, fala, caramba, a gente vai ao extremo, né? Sim. Não, eu morreria pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, mas certo, e vivo, o que é que você faz para estar ajudando, contribuindo com esse ambiente dessas pessoas? Eu achei essa frase muito impactante e ela realmente faz pensar e refletir sobre esse aspecto, porque a gente costuma isolar o extremo e esquecer de fazer o básico. Sim. E o básico bem feito, ele funciona muitas vezes, né? Sim. Você mandou um questionamento, você sugeriu um questionamento que eu achei muito interessante. Ansiedade disfarçada de produtividade. Muito se fala hoje em performance,
em produtividade, em fazer. Hoje todo mundo é fitness. Todo mundo acorda cedo, vai pra academia. Eu não. Eu não sou todo mundo, já dizia minha mãe. Acorda cedo e vai pra academia e posta foto e come saudável. E eu falei tudo que eu não faço, inclusive. Você também, mas só a verdade. Não é doido aqui. Por isso que dá certo, Zalê. O pessoal vive hoje uma pegada que é muito produção, performance, foto com livro. Pô, acho que eu leio uns 10 livros por mês, posto foto de 2. O pessoal posta foto todo dia. Eu falei, duvido que você tá lendo isso aí todo dia. Não dá tempo. Existe essa ansiedade disfarçada de produtividade, de performance, de eu sou bom, eu faço, eu aconteço, essa quantidade de coisas sendo feita? Então, eu acho que talvez, inicialmente, né, essa é uma hipótese, é, no início desse processo, porque as pessoas elas tendem muito a sofrer influências, né? Então, ela acompanha alguém ali que deu 8 horas da manhã, ela já treinou, ela já leu, ela já levou os filhos na escola, ela já fez inúmeras atividades, né? Então, assim, ela tende a se espelhar. Então, inicialmente, eu creio eu, que a pessoa se motiva, é algo interessante, ela quer produzir e tal. Só que cada pessoa tem a sua realidade. Muitas vezes, aquela que fez esse tanto de atividade, ela tem toda uma rede de apoio. Sim. E aquela que está se espelhando nela não tem. Mas ela não tem ciência, assim, ela não vê por esse ângulo. Ela vê pelo seguinte ângulo: se ela consegue, eu também consigo. Ela tá linda, maravilhosa, olha, família maravilhosa, então eu consigo, vou seguir. Só que chega um determinado ponto em que ela não consegue administrar aquilo, né? Aí vem a tal da autocobrança, de se sentir inferior, de achar que é fraco, né? Então, todos esses pensamentos disfuncionais que vêm à mente de uma pessoa que não tem aquela rotina produtiva, mas que de alguma forma despertou esse desejo nela, seja por uma influência de alguém, ou até porque ela deu essa virada de chave. Se ela não tiver ciência da total situação dela no momento, né, e entender que cada um tem um contexto, um ambiente que, de uma certa forma, lhe propicia, né, esse ritmo de produtividade. Porque uma coisa é eu ter funcionários na minha casa e de manhã cedo eu já acordar linda e maravilhosa, já botar aquela bela leg e treinar, e ler livro, ficar ali tranquila, a comidinha já vai estar feita e tudo. Eu consigo fazer muitas coisas se eu tiver essa rede de apoio. Mas se eu não tiver, eu vou me atrapalhar. Porque a casa eu vou ter que limpar, a comida eu vou ter que fazer, entendeu? Se tiver filho eu vou ter que cuidar. Então, chega um determinado momento que a situação fica insuportável. Aí é que está o perigo. A comparação, sem perceber que são pontos de partidas distintos, Sim, e aí esse reflexo ele não vai ser positivo. não vai ser. Porque ela não vai conseguir manter, né, esse nível de produtividade. E a partir de então, pode ser que ela tenha uma percepção de si negativa, né, de se sentir insuficiente, se sentir incapaz, e isso fazer com que ela venha se retrair. Aí nem o pouco que ela fazia antes, ela fica totalmente desestimulada e não faz. Então isso vai fazer com que ela fique numa situação propícia a adoecimento. Porque assim, quando a gente fala em adoecimento, é muito importante a gente falar o seguinte: não é todo mundo que passa por determinada situação que vai desenvolver adoecimento. Sim. Tem pessoas que têm habilidades, né? Elas sabem lidar com as dificuldades, os desafios do dia a dia. E tem outras que não têm. Ah, Psy, mas por que isso acontece? Inúmeros fatores. Quando a gente fala de ser humano, não tem como eu listar apenas um motivo ou um fator. Entende? Porque o ser humano é muito complexo. Sim. Mas isso tem a ver com a criação, com o ambiente que ele foi criado, isso tem a ver como que foi a relação com os pais, isso tem a ver como que foi o processo de desenvolvimento dele na escola, como que ele foi na questão de interação. Então, são inúmeros O fatores. ambiente, as influências, Sim, sim, a relação histórica, cultural, de entendimento sobre as dificuldades. sim. Porque tem gente que vivencia uma dificuldade durante. Não vou falar durante a vida, não. Vou falar durante um momento da vida. Sim, Um pedaço de um mês. A pessoa tem 25 dias maravilhosos, passa 2, 3 dias que não está bem, parece que o mundo acabou, que é tudo um fracasso, e as pessoas se entregam. Eu percebo isso, as pessoas se entregando com muita facilidade. É bom ouvir isso, porque às vezes a gente fala assim, pô, será que eu estou fazendo errado? Será que eu não estou sobrecarregando sobre uma questão que eu poderia... Eu também precisaria
sofrer, me abater. Eu acho que é muito disso aí, habilidade, característica. Sou um cara que eu passo a dificuldade que for durante o dia todo. Eu cheguei em casa, vou colocar meu short, jogar bola, pegar meus cachorros para passear, entrar no carro para dar uma volta com minha esposa, vou bater meu baba. Fiz 3 gols ontem, viu? No baba. Tinha 6 semanas sem jogar, fiz um golaço ontem, ninguém filmou, meu. Golaço, depois te conto. Golaço. E assim, a vida, ela é fracionada na Sim. minha mente. Aqui é isso, que é isso, que é isso. E eu separo os blocos e vou cumprindo cada coisa. Mas a gente entende que nem todo mundo tem essa construção mental. Sim. Esse mental, se ele não for fortalecido para a pessoa entender o motivo, entender o processo, você vê as pessoas fraquejando, fala, caramba, nem começou a disputa ainda, você já está desistindo de uma coisa que você disse que queria. Sim. Né? Isso acontece muito, né? Acontece muito. E eu também creio que com esse boom das redes sociais Sim. e tudo, então ficou meio que algo que eles falam muito a questão da felicidade, a questão da conquista, só as coisas boas, é pautada só coisas positivas, né? Mas o ser humano em si, ele tem que entender que o sofrimento faz parte da vida. E que nem todos os dias ele vai estar feliz, ele vai estar contente, ele vai estar motivado. E que está tudo bem. O maestro, por exemplo, ele é corintiano. Ele entendeu isso ontem. Que o sofrimento faz parte Faz parte da da vida. vida. Faz parte da Sim, vida. faz Espero parte que da eu, que sou vida. Vitória, não entenda isso daqui a pouco, 9h30. Espero que eu discorde. Mas é inevitável. Falei de livro, me lembrei de te dar um de presente. Pequeníssimas e singelas reflexões separadas em tópicos, onde Sim. eu tive a percepção de colocar algumas coisas que eu penso sobre questões do cotidiano. E justamente com a ideia de viabilizar a leitura, em especial de jovens. Sim. O pessoal fala muito dessa necessidade de ler, começou a virar moda e graças a Deus. O pessoal tira foto de. Espero que não seja só a foto, né? Também. Que de Espero. fato leia. Mas eu entendo que quem não tem ritmo de leitura tem dificuldade de ler algo muito denso e muito longo. Aí eu decidi fazer em formato bem simplificado. 2, 3 páginas. 3 páginas você termina um tópico. 4 páginas você termina. Você levanta um tema, cria um raciocínio e finaliza. É aquele literalmente livro de cabeceira. Você pode ler ali 3 páginas, colocar e sair para trabalhar, ou no intervalo de algo, e pensar sobre aquele assunto. Porque a ideia da leitura não é você copiar, não é você concordar ou discordar, é refletir. E dali você criar as percepções. Falamos de livro aqui, eu peço inclusive para você me lembrar às vezes, mas para eu entregar aos nossos convidados e esqueci. E é bom que tem 2 pessoas ali que eu vou vender o livro. Aí Sei. aproveitar que está na promoção. Agradeço, muito obrigado. Livro. Ah, você quer agradar uma psi, você dá livro. Livro é bom. E eu adorei Livro é quando ela falou assim, ó, Psy, e ela se perguntou, eu falei, caramba, eu vou usar esse negócio pra mim. Ou ADV. Pode ser? Fica bom? E eu pensando aqui, eu falei, onde é que eu encaixo o ADV? Eu falei, um ADV, um ADV. Eu falei, gostei, vou copiar. Pois bem, tema amplo, que de fato para você criar uma percepção para uma pessoa ou para outra pessoa precisa e demanda diagnóstico. É muito comum receber aquela mensagem no WhatsApp: olha, deixa eu te contar uma coisa. E aí conta e espera o diagnóstico. Sim. Ou então ela mesma já fala. Tá acontecendo isso e isso. Eu Ela só tô com quer. transtorno de Põe ansiedade. só um joinha assim, então. Tô com transtorno de ansiedade, preciso de você, preciso da sua ajuda. Tô com transtorno de ansiedade por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. E eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, já vem, Sim. tira um print e manda de volta para ela. Fala, toma. Você faz um desabafo, né? É legal quando acontece isso e as pessoas. Ou então quando dizem assim, não, eu tenho uma prima que foi no psicólogo e é a mesma coisa que eu sinto. Não é. Não é. A pessoa ela sofre de uma referência, de uma influência e ela vai interpretar. Por exemplo, o luto. Cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Cada pessoa vivencia o luto de uma forma diferente. Tem gente que desaba, entra em depressão. Tem gente que entristece, vivencia o luto, supera e avança. E às vezes aquilo ali até fortalece alguma forma de pensar da pessoa. Isso é um fato, né? Cada um vai absorver de uma forma diferente. Sim, isso é um fato. Por isso que cuidar do ser humano em si é algo muito complexo. Então, cada ser humano ele vai agir de uma forma diferente, né? E isso vai se manifestar de forma comportamental, também de uma forma distinta, né? Tem pessoas que de fato, não conseguem administrar isso de uma forma mais saudável. Isso pendura por muito tempo. Não é consulta, mas poderia ser.
Por que minha mente não para? As perguntas que as pessoas fazem, né? Não é consulta porque, né, eu não coloquei meu nome, né? Igual o pessoal quando manda. Esse pensamento acelerado, tipo, isso é ansiedade, por exemplo. Estarmos aqui conversando Sim. sobre um assunto, mas ao olhar no relógio e perceber que estamos aproximando das 20 horas, eu já sei mais ou menos o que é que eu vou fazer às 21h30, eu já sei o que é que eu vou fazer às 22h30, eu já sei o que eu vou fazer às 0 hora, porque eu dou depois de 1 hora, então eu já sei o que eu vou fazer. Isso é também um sintoma de ansiedade? Por que que a mente da gente demora de desacelerar ou de fato não para, não para. Deitar para dormir e falar assim, dormir mesmo, de apagar. É difícil. Aí só se a Heineken estiver bem gelada. Ai. E não dá para ser todo dia, então é geralmente de sábado para domingo só. Então, o que você havia falado anteriormente da organização, tal hora eu vou fazer isso, aquilo, eu não caracterizaria isso como ansiedade, não. Mas o fato que você levantou de ter dificuldade para dormir, aí sim já acende um alerta. Porque, de fato, a organização, ela, de uma certa forma, blinda a pessoa de ter níveis elevados de ansiedade, porque minimamente Uhum. ela está se organizando. Sim. Entende? Então, ela não está numa situação de vulnerabilidade no qual a ansiedade possa se manifestar de forma elevada, porque minimamente ela se organizou ali, entende? Mas o fato de deitar para dormir e não conseguir, aí sim já é um alerta. Vou ter que ir para consulta, não tem jeito. É legal. Pegar o gancho. Tá tudo organizado. Sai uma coisa do eixo. Acabou. Aí já começa a dar um estressezinho desnecessário. Uma chateação elevada, uma irritação que você, 10 minutos depois, você percebe que era desnecessário, fala, se estressa, fala alguma besteira, se irrita, só porque aquilo que foi planejado não aconteceu. Aí já deixa de ser normal, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de entender que tem coisas que saem do nosso controle e que está tudo bem. Então, se for para gastar energia, que gaste numa maneira de resolver e não de manifestar aquela insatisfação, porque de fato aquilo não vai resolver nada. Então, eu não diria em si, a pessoa que estourou porque é algo que ela planejou não saiu como ela havia planejado. Eu não diria, ela está com crise de ansiedade. Jamais. Eu iria, logicamente, analisar, né, ouvi-la e entender todo o ambiente, toda a situação em si de uma forma mais profunda. Mas o que eu posso falar é o seguinte, que isso é normal, desde que não seja frequente, desde que não seja intenso e frequente. Mas uma vez ou outra, isso acontece. Isso é do ser humano, entende? Mas quando é algo frequente, aí já mostra o quê? Uma instabilidade emocional, Uhum. né? No qual ele está tão rígido que quando algo sai de uma forma que ele não esperava, isso causa uma angústia, um estresse elevado. E isso também é trabalhado no processo de psicoterapia, para que ele consiga desenvolver habilidades para entender que isso vai acontecer e que ele não vai ter controle. O que ele vai ter controle é qual que vai ser a reação diante disso. Entendi. Né? E trabalhar a questão que, se for para gastar energia, que gaste na resolução do problema, que também é uma habilidade. Tem pessoas que têm e outras Uhum. que eu não diria que há uma ausência, mas que tem pouca, vamos se dizer assim. Na verdade, muitas vezes acontece de perder tempo, gastar energia reclamando, chateando para depois resolver. Eliminar uma etapa, focar na concentração de energia e avançar. O dia de domingo para muitas pessoas, eu falo porque conversando em alguns momentos, já fui confidenciado da mesma sensação. O domingo, de tarde, almoçou, descansou, pronto. Ele já vira a chave do trabalho. O domingo é o primeiro dia da semana. Já é dia de trabalho. Mesmo que você não esteja produzindo efetivamente alguma coisa, já está na mente organizando, já está, não, mas aqui amanhã eu tenho isso, eu já tenho isso, abre um computador, olha uma coisa, anota. Para mim, pelo menos é isso. O domingo é muito isso.
E aí dá essa sensação da mente estar acelerada, em especial para quando você está em convivência. A pessoa vai, pô, relaxa, pô, hoje é domingo. Eu falo, não, mas hoje é domingo, amanhã já é segunda. Eu meio que antecipo pelo menos um turno aí, eu já fico desconfortável. Eu domingo à noite, tá em um lugar, bebendo, farriando. Meu Deus do céu. Se eu chegar nesse ponto, eu já tô agoniado. Não estou confortável mais, porque eu já estou pensando em como é que vai ser a segunda. Aí entra, obviamente, um senso de responsabilidade para quem tem horário a cumprir, para quem tem pessoas para atender, os compromissos a fazer. Uhum. Eu não me julgo, nem me sinto rejeitado comigo mesmo por isso, não. Mas que não faz bem toda hora, não faz, não. Às vezes a gente merece descansar mais. Como é que controla esses pensamentos acelerados? Como é que. Tem um. É um comprimido? Não. Podia ser, né? Um comprimido, não, não. Né? A indústria farmacêutica tem lucrado bastante, né? Com Porque as com esse pessoas. engodo de, né? Porque as pessoas são imediatistas. Ela Nunca quer tomei uma nada dessas pílula e coisas. quer resolver a situação. Só Você vai que. dizer, eu entendi por que que você nunca. Eu falei, nunca tomei. Você fala, não, tô vendo. Mas, assim, a questão da organização num domingo em si, geralmente, quando a pessoa tem compromisso, tem toda uma agenda, o domingo é destinado para a organização. Porque você já inicia a segunda-feira, já inicia a semana já programado, Sim. as coisas já fechadinha, entende? Então, isso é uma forma até de antecipação, de se resguardar de alguma forma, né, para poder ter uma semana produtiva e organizada. Sim. Né? Mas se isso está lhe causando desconforto, você acha que isso está te fazendo mal de alguma forma, pode ser avaliar formas de mudar isso, né? Mas se você está bem com isso, como você disse, que já tem Tô. meio que uma rotina, né? Todo domingo você tira um período ali para organizar a sua semana. Então, ao meu ver, tá ótimo, E não eu ainda tem? sou aquele que julga, eu aquele que bebe sábado de noite, quando passa e vê alguém bebendo no domingo de noite, faz como é que a pessoa fica bebendo no domingo à noite? Sendo que segunda já tem como. Ainda julgo. Ainda tenho essa observação comigo. Pelo menos eu conheço meus defeitos. Isso é um ponto positivo. E o julgar já faz parte meio que do traço do ser humano em si, né? Tipo, ele queria até fazer aquilo, mas algum motivo eu Não não vou julgar, né? Não fazer. sou eu que Vou tô falar lá. mal, né? Pra É, me ficar mais aliviado, pra reforçar que eu tô no caminho certo e aquele ali é um desviado, ele tá no caminho caminho certo errado. é onde eu tô, onde eu não tô, tá errado. Isso mesmo. O pessoal diz assim: eu sou muito perfeccionista. Isso é um traço em certo ponto? Ou ele tem uma relação com essa também tendência de ansiedade? Perfeccionismo. Quando a gente fala em ser humano, e aí traz essa questão, perfeccionismo, já me dá um desconforto. Porque busca algo que nunca vai alcançar. A realidade é essa. É pergunta de RH, né? Fala É, um defeito seu, eu sou é. perfeccionista. Não, para com essa ilusão. Para com isso. Então, assim, a gente já parte inicialmente disso, né? Da realidade. Nada vai sair perfeito. Você pode se esforçar para fazer bem feito, mas perfeito não. Perfeito é uma ilusão. Então, eu já trago para a realidade. Vamos pensar aqui, vamos refletir, né? Quais são as situações no qual você esforça um tempo grandioso, né? Que uma pessoa que não tem esse traço não levaria esse tempo todo. Eu faço isso, eu não trabalho, assim, assim. Ok. Qual que é o objetivo, né? Para fazer isso? Não, porque eu não quero que tenha erro, eu não quero que tenha isso e tal. Aí eu já vou para a simples ideia, então. Mas o ser humano vai errar. E a gente tem que saber lidar com isso. Mas a partir do momento que você quer exceder a sua natureza em si, de humano, né? Para poder atingir um nível elevado de perfeccionismo em si, porque a gente sempre fica atento a detalhes, a gente quer fazer as coisas bem feito e tudo, isso não é errado. Mas quando você gasta muito tempo e aquilo ali traz um grau de sofrimento por algo que você nunca vai alcançar, essa é a realidade, né? Isso precisa ser trabalhado, porque é meio que um campo da ilusão. Porque Seria uma relação próxima com o transtorno obsessivo compulsivo do toque? A relação das pessoas que querem
tudo no mínimo detalhe e acabam adquirindo e transformando aquilo ali em outro transtorno? Se for algo específico, como um exemplo, limpeza. É algo específico. A pessoa, ela limpa a casa o dia todo, a noite toda, e se sair uma coisa do lugar, ela já vai lá arrumar, e aquilo lhe dá uma gastura. Aí sim. Mas, tipo, o trabalho, eu quero fazer direito o meu trabalho, porque, sei lá, eu estou visando uma promoção e tudo, só que aquela obsessão está trazendo um prejuízo em si, né? Não é algo tão pontual, né? Porque geralmente quem é assim também no relacionamento, né? Ah, essa roupa eu não gostei, o que que você acha disso e tal? Então tudo demanda muito tempo. Ai, não gostei dessa roupa, vou trocar, vou pôr. Ah, não gostei disso, eu vou trocar. Ah, a casa não tá legal, esse sofá não tá bom, vou trocar. Então é algo mais amplo, né? Então, quando a gente fala do transtorno obsessivo e compulsivo, é algo mais pontual. Entendi. É porque a gente está focando muito na questão da ansiedade e às vezes vem alguns questionamentos. Eu sou leigo, então eu fico à vontade para perguntar. A professora, Pode a Pice, perguntar. puxa para cá. Traz pro, Difícil. traz pro, traz pro eixo novamente da conversa. Tem pessoas que têm tanto medo de falhar, medo de errar, que ela se sabota nas suas próprias perspectivas. Às vezes tem talento, tem qualidade, tem habilidade. Isso também tem relação, e muitas vezes, com a ansiedade? Sim, tem. Quando ela já está saindo do controle, né? A questão do prejuízo, que a gente tocou aqui várias vezes, né? Então, sim, tem a ver, sim. Eu vou citar até um exemplo, né? Quando eu me formei, que houve toda essa transição, né, de estado e tal, é, é, ficava muito aquela questão na minha mente. Ah, vai ter que começar do zero, né, vai ser mais difícil, né? E esses pensamentos disfuncionais, de uma certa forma, invadiam a minha mente e sugava minhas forças. Então, eu queria agir, me movimentar, buscar, mas eu não conseguia. O primeiro passo ficava amarrado. Ficava amarrado, né? E é aquela questão, né? Tanto que eu estudei e orientei as pessoas, agora eu estou me vendo numa situação assim tão dificultosa, tão desafiadora de ter que começar do zero e ver o tanto que é difícil começar a dar os primeiros passos, mas a questão é questionar os pensamentos, porque a mente humana também sabota a gente. Verdade. E nem tudo que vem à nossa mente é verdade. Então, o fato de questionar, de analisar esses pensamentos, já faz com que ela vá perdendo a força e já não cause essa paralisação, entende? Então, eu comecei a questionar, gente, mas de fato, não vai ser fácil. Porque onde eu estava, eu me formei, tinha os alunos lá, então eu já estava quase sendo contratado pela clínica que eu estagiei, então estava tudo já se Encaixado. encaminhando. Aí, de uma hora para outra, bum, tudo mudou, né? Então eu falei, ó, estou na fase de adaptação. Então, às vezes, eu falo comigo mesmo em casa, lógico, né? Que eu não vou falar comigo mesmo na rua, senão o povo vai dizer, não, essa psique Reunião. aí, ela tá mais pra lá do que pra cá, né? Tá em reunião, tá conversando com Mas, a chefe dela. mas aí eu falo, Ellen, é normal. Você tá, né, no momento de transição. De fato, você vai ter que começar do zero. Mas a questão é, quais são os primeiros passos? Não ficar focado muito nas dificuldades em si, mas qual é a forma, qual é a estratégia para sair daquela situação. Isso que é a dificuldade de muitos. Às vezes a gente gasta muita energia e tempo analisando as dificuldades. A Identificou, minha legal. situação E aí, agora eu real. vou pra onde, né? Faço o quê? Eu vou ficar só processando aquela mesma coisa, começar do zero. Nossa, eu tinha oportunidade assim, agora eu já não tenho mais. Isso vai me trazer o quê? Isso vai resultar em quê de bom para Angústia, mim? chateação, estresse e Entende? ruga. Então, Psy, o negócio é o seguinte: a situação é essa. Qual é a forma de resolver? Qual é a forma de se movimentar? Qual é a forma de fazer as pessoas te conhecer? Qual é a forma de você começar a atuar? Ah, eu vou buscar a oportunidade ali. Ah, não deu certo? Eu vou buscar ali. E vai se movimentando. Que uma hora as coisas começam a acontecer. Verdade. Entende? Então eu vejo a dificuldade de muitas pessoas assim. Tem as barreiras, as dificuldades, e elas tendem a se entregar, né? E geralmente quem se entrega
fica muito ali, ó, naquele círculo vicioso de ficar só pensando na dificuldade. Eu não posso ficar disso, o que é que eu vou fazer? Nossa, não tem como eu atuar. E fica naquilo. Enquanto você estiver focado só nas dificuldades em si, você não vai se movimentar, você não vai agir, você não vai buscar pelo seu objetivo. E você tende ainda a se colocar numa situação de coitadinho, de inferior, de que não tem oportunidade. Né? Ou Então, entrar naquele discurso vicioso de é só indicação que tem sucesso, é só quem cidade já tem pequena é parente, assim. é só quem tem. E se apoia em meia dúzia de respostas prontas e não dá o próximo passo. É aí que tá. Quando a gente fala dos pensamentos disfuncionais, é isso. Quando a pessoa está numa situação dessa, ela tende a dar mais atenção naquilo que confirma o que está vindo na mente dela. Olha, não diz? De fato, é só Seria por isso indicação. que a miséria e a tristeza atrai tanto e cria tanto agrupamento com Sim, velocidade. sim. É aquela questão que você havia dito, né? Um exemplo do pai, né, que fala que eu dou a vida pelo filho. Isso é de uma forma ampla. Mas quando vai fragmentar e mostrar o caminho, né, do que ele precisa fazer, o esforço que ele precisa dedicar para estar ali presente e curtir o filho, aí a figura já muda. Da mesma forma é isso. Quando é para gastar energia, para se colocar no papel de coitado, que não tem oportunidade, que a cidade é pequena, que tudo é indicação e tudo, ele fica ali. A energia dele só está para aquilo. Mas para se movimentar, ele vai ter que gastar bem mais energia, porque ele vai ter que vencer a si mesmo, né? Questionar esses pensamentos, se focar na maneira de resolver. Então, isso vai requerer dele o quê? Mais energia e dedicação. Mas será que ele está disposto? Eis a questão. Quem está, avança. Quem não está, estagna. A vida é assim. Eu geralmente emendo uma pergunta na outra, mas estou demorando porque eu estou prestando muita atenção e eu estou usando a consulta também. Ah, E aí, aí tem hora que ela para de falar e eu falo, rapaz, e eu falando comigo, né? Eu falei, rapaz, é mesmo, por que eu podia fazer isso? Aí eu lembro que eu tenho que fazer outra pergunta agora. Então você pode falar bastante, viu? Pode falar. Você já está falando bastante, mas você pode falar muito. Quem quer, já está aqui agoniado querendo te encontrar, é o quê? Instagram, WhatsApp. Já aproveite para falar para a galera aqui. via Instagram, né? Acessar é Zildilene Psi, Zildileny, Psi, e lá vai ter a opção de acessar ao meu WhatsApp. Aí manda lá sua dúvida, né? Se você tiver. E Agenda a sua expõe a consulta. sua queixa, né? Que aí eu te passo algumas informações, a gente entra em um acordo e inicia esse plano de tratamento. Agenda a consulta. Com Estou certeza. precisando de uma consulta. Um áudio de no máximo 10 segundos. Eu acho que eu vou escrever no meu WhatsApp assim, ó. Áudio somente até 10 segundos. Ah, eu não aguento, Seja não. objetivo. Se tivesse 18x, eu nem ia entender, mas já ficava no 18x. Pronto. Eu escuto no 2. Tá hora que eu não entendo, eu não escuto de novo. Eu tento entender, eu tento olhar a foto da pessoa, mas aí é ansiedade, não, né? Não fala Não, que eu é acho não, que é porque porque eu a sua tenho. vida é corrida, né? Ah, Então, obrigado. É tudo bom, é eu tô muito feliz que eu contado. tô gostando das respostas. Eu tô aprendendo e não tô sendo julgado mais. Porque Também sou assim. quando você está no dia corrido, né, você entende que o seu tempo ali está programado, então você não quer dispor de tempo para ouvir uma Sinceramente, mensagem, hoje em muito dia, tempo. se a pessoa não me mandar bom dia, eu não me incomodo em nada. De verdade mesmo. Se ela mandar assim, ó, Jorge, preciso de tal coisa, eu respondo, ok, estará em tal dia. Acabou. Pronto. Objetivo. Poxa, não me mandou bom dia. Não, 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 não. Já diminuiu os caracteres. Tem como a gente limitar, não? A pessoa mandar os caras. É a melhor coisa do mundo é você ter objetividade. Vai ter gente que vai gostar do bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi seu final de semana? E aí, tá podendo falar? Outra coisa. Bom dia, tá podendo falar e para. Não, manda logo a mensagem. Isso não é não. Isso é Você irritante fica demais. curioso. Manda, não precisa, esquece o restante, já pergunta logo. Não me, já me pergunta, já me fala logo. Eu gosto assim. Conversa de semáforo. Parou e aí tal coisa. O semáforo abriu, cada um vai pro seu lado. Felicidade. Bem objetivo, né? Bora. No meu caso não é Não, assim. mas tem um semáforo ali na João Paulo ali que demora. Tem que ser se É, ligar. Naquele tem que lá dá demora. tempo de fazer consulta. Mas no meu caso é diferente, né? Que a No pessoa quer seu caso tem que contar toda a contar. história, quer contar que tem o parente A, o parente Eu ainda Z vou, que eu ainda vou fazer um acompanhamento psicológico ainda. Eu sou extremamente curioso comigo mesmo e coisas que podem ser melhoradas. E eu tenho uma sensação de que eu poderia evoluir a produtividade, melhorar em alguns aspectos, tal, com um acompanhamento psicológico. Eu tenho essa sensação. Que às vezes
essa correria tira a gente um pouquinho do foco, né? E aí a gente se cobra por umas outras coisas e perde o equilíbrio em alguns outros aspectos. E eu gosto muito de colher o resultado no final dos meus projetos. E um dia eu vou procurar. Procura mesmo. Um dia eu vou. Eu costumo dizer o seguinte, gente, se a psicoterapia não fosse algo positivo, nós que trabalhamos na área não faríamos. Isso é fato. Então, se a gente já faz, então já é um alerta que de fato traz bons resultados. O Porque psicólogo do senão eu psicólogo. não faria. Com certeza eu não ia fazer. E muito menos eu ia ser psicóloga. É a Se não psicóloga da tivesse psicóloga. resultado. É, Quem é a psicóloga da psicóloga? psicóloga da psicóloga. Quem é? No sentido que como que é feita essa escolha? Depende muito da abordagem, né? São coisas que eu observo muito. E se há uma certa identificação. Mas identificação estritamente profissional. Sim, Pessoal, certamente. não. É coisas básicas como o posicionamento, Sim. né? A forma de falar, de se portar, né? Observo como que ela lida com os pacientes, se tem todo um planejamento, se ela se importa de fato com o processo de acolhimento, se ela se prepara. Deve ser terrível. O psicólogo atendendo outro psicólogo. Meu Deus. Se ela se prepara para me receber, porque isso eu acho importante. Eu não recebo meus pacientes de qualquer jeito. Eu tenho que me preparar, né? Eu tenho que saber ao certo qual que é a queixa, eu tenho que estudar, eu tenho que estruturar a sessão, né? Eu tenho que escolher a roupa que de uma certa forma transmita segurança, acolhimento para ele, acessório, maquiagem. Eu me prendo aos Ainda bem detalhes. que eu sou advogado. Olha aí, Entendeu? coisa, eu não ia- Eu me prendo aos detalhes, porque tudo comunica. Comunica. É a comunicação, Fato, tudo nos fato, comunica. fato. Então, Todo se eu fato. for no profissional e ver que ele não se preparou para me receber, que ele está ali de qualquer jeito, está falando as coisas assim do nada, não estruturou nada, Tudo é comunicação. tchau, obrigado, eu não volto. Isso aí que você mencionou é fato. E é interessante que quando fala, você falou, por exemplo, a vestimenta e tal, não tem nada a ver com a marca. Não. Tem a ver com a conexão, com a pertinência do ambiente, da profissão, de quem você vai estar recepcionando. Isso é Sim. muito importante, de fato. E é Sim. até legal falar sobre isso, em especial para quem está chegando também, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que apresentam todas as dificuldades de uma profissão, mas ela esquece que tem coisas básicas que ela não está fazendo. Sim. Que é fazer a parte dela, se apresentar bem. Legal, bacana. A ansiedade, ela avançando, tendo aí, sem esse cuidado, sem esse acompanhamento profissional, ela pode desencadear, pode desenvolver outros problemas de saúde? Sim. Sim, no campo ainda do âmbito psicológico, a ansiedade é um dos transtornos mais comórbidos, né? Quer dizer isso, quer dizer que se ele não for tratado e cuidado, ele pode desenvolver outros transtornos psicológicos. Agora pensa, a pessoa já está com um nível elevado de ansiedade, né? Recebe um diagnóstico de TAG, um exemplo, né? Que é o transtorno TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, Sim. né? E aí ela não dispõe de tempo, dedicação para poder cuidar, tratar, né? E vai vivendo. Isso pode, com o tempo, né, desenvolver um outro transtorno, que é o transtorno de depressão. Que aí vai potencializar ainda mais o nível de sofrimento dessa pessoa. Porque você vê, há casos de pessoas que, eu comecei a ter crises de ansiedade, mas aí ninguém na minha casa faz acompanhamento e, tipo, isso é normal, e eu vou vivendo, até que chegou um certo ponto que eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não faço a minha higiene pessoal e tudo. Então, se você for analisar de uma forma ampla, olha o nível que ela deixou chegar. Né? Tem grande chance dela estar Sim. com ansiedade. Chegar a um extremo desse realmente E falar, tipo, que não tem mais vontade de viver e coisas do tipo. Então, aí você já vê que foi algo que inicialmente não foi cuidado, foi deixado de lado, e que aí agravou ainda mais a situação e fez com que se desenvolvesse outro transtorno, que acabou que impossibilita ela até de fazer o básico. Que a higiene pessoal é o básico. Sim. Né? Levantar da cama é o básico. Entende? Então, assim, é alertar as pessoas que, de fato, gente, a psicoterapia não é uma tortura.
Não é tortura. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: eles chegam lá meio cabisbaixo, meio envergonhado, e eu já me apresento e falo: olha, não tenha receio de falar nada comigo. O tanto que você puder imaginar que eu já ouvi, ele é pouco. Eu não estou aqui como delegada, como juiz, eu estou aqui para te acolher. Eu não estou aqui para te falar, oh, você fez certo, você fez errado. Não. Eu estou aqui para entender a sua história. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma visão muito deturpada do que é uma psicoterapia. Aí eu vou chegar lá, vou falar da minha vida, a pessoa que nem me conhece, nunca nem viu na vida, vou chegar lá, vou falar. É um processo. Você chega no boteco, toma 2 cervejas e fala para quem nem é profissional. E que ainda Agora vai você espalhar, ou que ainda vai julgar. vai espalhar e vai lhe dar um conselho errado. É. Sim, sim. Então, assim, eu sempre abordo o seguinte: tem pessoas que já é mais solta, já chega, ótimo, maravilha, eu gosto. Já tem outras que demandam um tempo maior e que está tudo bem. Eu trabalho de Da acordo característica. com o funcionamento do indivíduo. Tem uns que são mais soltos, que fala mesmo, não tá nem aí. Já tem outros que são mais retraídos. E eu respeito isso. Por quê? Porque ali não é um momento de potencializar o sofrimento dele. Sim. Pelo contrário. É o momento de propiciar a ele algo que muitas vezes ele nunca recebeu, que é acolhimento, que é escuta. Pegar um gancho nessa fala. Isso prova ou associa, corrobora com a importância das pessoas, em especial quando elas estiverem tendo algum problema, quando elas estiverem sentindo algo que está prejudicando elas conversarem com profissionais. Porque quando você abre isso para uma pessoa que não tem a capacitação e a habilidade adequada para fazer essa contrarresposta, essa menção, pode agravar o problema. Quando você foi falando assim, me passou na mente aquelas pessoas que dizem assim: não, ó, vá me desculpar, mas eu preciso te dizer um negócio. E aí, pau. E a pessoa já está extremamente abalada. Não me leve a mal não, mas é porque você... Peraí, né? Se a pessoa já está sofrendo, às vezes ela se abriu, ela falou uma coisa e a pessoa vai lá e pisa e maltrata, aquilo ali só agrava, como se fosse uma ferida e alguém está empurrando, machucando, ampliando, ao invés de estar tratando. Então Sim. a gente precisa ter cuidado e deixar esse alerta para as pessoas. Quando tiver um problema e perceber que é um problema que demanda acompanhamento profissional, procure um profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Esse alerta é algo de suma importância, por quê? Porque eu ouço muito, eu senti isso, mas eu falei com a minha amiga, ela é próxima, amiga de infância, e eu desabafei com ela e fiquei até boa. Senti tão bem. Aí você já me trouxe outro exemplo de pessoas que já é sincerona, que não mede as palavras e que falam coisas que machucam. A pessoa tem que entender o seguinte: há uma diferenciação em pessoas que você tem vínculo e um profissional. O profissional ali, ele é capacitado para te acolher sem julgamento e para te auxiliar da melhor forma possível. Ele é imparcial. Ele não vai puxar nem para um lado nem para o outro. Quem está ocupando ali o espaço central é o paciente. Sim. Entende? Por mais que eu sempre falo que é uma via de mão dupla. Eu não faço o trabalho só. Se o paciente não estiver disposto, né, a passar por esse processo e fazer todas as mudanças que tem que ser feito, não vai dar bom resultado. Então, é um trabalho em equipe. Eu preciso dele, ele precisa de mim, né? Mas há essa diferenciação. Por quê? Porque o amiguinho, o pai, a mãe, tudo, ele não teve o preparo que eu e os meus coleguinhas tiveram. Entende? A gente foi preparado de uma forma, assim, de estar em ambientes hostil, né? De estar ali, sei lá, no presídio, de estar ali numa clínica de reabilitação e se deparar com uma criança numa situação totalmente de vulnerabilidade, desestrutura familiar. Não, é tanta coisa, né? E que não nos assusta mais. Às vezes você vai falar com uma pessoa que não tem preparo nenhum. Não, nossa, não, se fosse eu. Então, assim, é uma grande diferenciação. É por isso que às vezes as pessoas falam, eu fui lá, aí a pessoa com cara de paisagem. É porque a gente já ouviu tanta coisa que nada mais nos assusta. Não que a gente Até ficou porque frio, não é isso. uma Mas é porque a gente imparcialidade entende. que não envolve questão emocional. Sim, Ali, né? a gente entende que o ser humano tem uma grande capacidade de evoluir, de fazer coisas boas, mas ao contrário também ele tem. E a gente tem total ciência É disso. porque as pessoas gostam do retorno do espetáculo, digamos assim.
da venda de tudo. Ela precisa vender, a psicóloga tem que estar, sim, é isso mesmo, a gente vai resolver isso, tal. Sabe? Não, eu também entendo que não precisa, que não é o papel, mas parece que se algumas pessoas acham que se não fizer isso, a pessoa não foi bem atendida. Ah, eu não gostei muito, não. É. É? Mas assim, não quer dizer que o meu atendimento seja Não, algo entendi. frio, entende? Mas assim, eu não fico abalada fazendo caras e bocas. E geralmente, quando o paciente vai com algumas questões que ele quer emergência para resolver, ele fala: o que que eu faço? Ele joga tudo ali e agora, o que que eu faço? Entende? Porque é aquela questão, acha que é assim e tudo já vai estar resolvido. Aí eu devolvo para ele. O que que você acha que você deveria fazer? Aí, se ele for mais soltinho, né? Ele fala, ué, mas se eu vim aqui é porque eu quero que você resolva. Você que é profissional, você que tem que me dar resposta. Eu falo, mas eu preciso primeiro analisar a sua percepção diante dessa demanda. Para, a partir de então, eu conduzir todo o processo e fazer você ter tomada de consciência. Porque, às vezes, a resposta, a solução está ali, na sua frente. E, por algum motivo, você não consegue ver. O meu trabalho não é te dar resposta, faz isso, vira ali, faz isso, aquilo. Não. É eu direcionar a sessão e fazer com que você tome, tenha a tomada de consciência e veja formas para resolver. Mas eu não vou te dar a resposta diretamente, mas eu vou usar de técnicas para que você consiga acessar. Porque muitas vezes ela está na sua frente e você não consegue ver. O pessoal está confundindo a função de psicóloga com a de esposa. Faça isso, faça isso, faça isso. De Não, é respostas. outra coisa. É bom deixar claro esse É bom aspecto. deixar claro. Eu falei aqui, só se veria a risada aqui, mas ela tá respeitando o ambiente. Ela não ouviu. Ela não prestou atenção. Não que eu acho que ela faça isso. Não que eu acho. Já nem iria sugerir. Mas passou aqui, me ocorreu. Você hoje atende inúmeras pessoas, presencial, online. Se a gente conseguisse tirar uma média das principais causas desse efeito da ansiedade, o que é que seria? Trabalho, em primeiro lugar, talvez? Trabalho. Trabalho no topo, sem dúvida nenhuma. Trabalho. Porque o trabalho em si, ele está no centro, porque através dele as pessoas vão obter condições para escalar outros projetos, né? Geralmente. Eu falei trabalho, mas imaginei, confesso, que as mães que têm aquela dedicação exclusiva para a criação dos filhos também tivessem com um ranking aí bem lá em cima. Sabe aquela estrutura familiar, o pai trabalha e a mãe toma conta de dois, três dentro de casa e aquela rotina, e aquela rotina, aquela rotina, Que não deixa de ser um trabalho. pô, obviamente, e tá longe de ser saudável. Eu, pelo menos, acho aquilo ali maçante, entendo a relevância e a importância, mas se toda mulher bem souber e puder fazer, não vive dessa forma, não, judia demais. Mas nem todas que estão nessa situação estão saudáveis, não. Mas é por Essa isso que é a mesmo. questão. Elas vão vivendo. O que eu vejo é o seguinte, Vai elas no vão vivendo, automático, né? vai no automático. Elas vão A vivendo. expectativa de que Mas se você cresça. olhar para ela, você vai ver que ela não está bem. Né? Que coisas básicas, geralmente, para ela não faz. Mas ela está sempre disposta a Ela nunca é atender. a prioridade, né? Ela nunca é É o filho, prioridade. é o outro filho, é o marido, é a família, para depois, talvez, se sobrar, Talvez se sobrar. ela. O que eu vejo muito é casos de mulher que quer que o marido faça, né? O atendimento psicológico e tudo. E às vezes ele pontua que no momento está sem recursos. E que ela, não, a gente vai dar um jeitinho, vai lá, faz, vai ser bom, e fica ali. Mas quando no caso, ela sempre tem uma desculpa. Por quê? Porque ela quer atender primeiro os outros e deixar ela por último. Ou depois eu vejo, depois isso. Ela não consegue entender que enquanto ela está apontando para o marido que precisa também se tratar, não digo que não precisa, mas que muitas vezes ela está numa situação pior até do que o cônjuge. E ela não consegue ver, porque a rotina é tão maçante que não dá nem tempo. Entende? E eu Sim. vejo isso muito. A mulher em si, ela já tem aquele lado mais emotivo, né? Aquela coisa de cuidar, de proteger. Isso já faz parte da mulher. Mas o que eu vejo, principalmente depois que casa, é que isso se excede. Entende? Passa do ponto. E isso causa, tudo que excede, tudo que passa do equilíbrio ali, gera algum desconforto, gera algum adoecimento. Isso é fato.
né? E às vezes ela não tem essa visão, ou algumas caem até a ficha e ela relatam que não se reconhecem mais. Eu ganhei peso, aconteceu isso. Elas ligam muito para a questão da aparência. Né? Eu já não me preocupo mais em comprar roupa, em cuidar de mim, em ter momentos de lazer. Então, para algumas é aí que cai a ficha. Eu vejo essa questão diariamente. Eu atuo muito no direito de família e no escritório a gente tem muito essa questão de divórcio, discussão de pensão e tal. E ele fala, não, olha, por que é que vocês não procuram uma ajuda profissional, de um psicólogo, de uma psicóloga para conversar? E aí é muito comum estar próximo do outro e falar, não, tudo bem, mas quem está precisando não sou eu não, quem está precisando é ela. Então, Não quer a pessoa, é o outro, né? A pessoa diz, não, quem está precisando é o outro. Eu vou, não, eu não, quem está precisando é você. A gente já passa, a gente está em 2025. Já existiu isso? Já. Mas já temos muito tempo longe daquela ideia, espero que ninguém tenha essa ideia, de que psicólogo é para maluco. Não, eu não tô maluco para ir no psicólogo, na psicóloga. Né? de vez em quando ainda ouço. Ainda, né? De vez em quando ainda ouço. Não tô maluco, não tô louco. Mas Isso só de, aí é para desocupado. só A de. pessoa fica doente quando ela não tem o que fazer. Se ela tiver ocupação, ela não fica Aí que doente. fica às vezes. Falei, dependendo da ocupação e da intensidade, aí é que fica. É. Mas Então, só assim, da ainda pessoa tem um falar pouco isso, eu de já fico desinformação. preocupado. Acho que ela já teria que ir só por conta dessa frase, né? Sim, sim, sim. Então, ainda há, assim, casos de pessoas, assim, que não tem informação, assim, a respeito, né? Que nem há muito a questão de criticar o, o psiquiatra pela questão do tratamento medicamentoso, né? Ainda tem também um pouco de resistência, mas deixar aqui bem claro que os profissionais da área da saúde, eles fazem a diferença, eles estão preparados para isso, né? E que não existe essa coisa de que o medicamento é algo ruim. Não, o profissional que vai avaliar se de fato vai ser benéfico ou não, né? Porque há casos em que ele prescreve uma medicação para resguardar a integridade daquele indivíduo. Então, né, tem diversas situações no qual ele pode colocar a vida dele em risco. Uhum. A medicação é muito eficaz nesse sentido e em outros também. Então, há meio que um terrorismo, né? O psiquiatra, remédio, a pessoa fica dopada, aquela coisa toda. Então, assim, eu trabalho para meio que desmistificar isso, porque de fato não é isso que ocorre. Né? É um trabalho em conjunto. Então, quando há necessidade de um tratamento medicamentoso, é algo que surte efeito e que dá bons resultados. É muito comum ainda as pessoas confundirem os sintomas, por exemplo. Eu estou com ansiedade. Não, eu não estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou com burnout, eu estou. As pessoas confundem muito ainda o sintoma, mesmo estando com ansiedade. Sim. A oscilação de humor é bipolaridade. Eu sei que é E bipolaridade, não é? doutora, porque uma hora eu Ah, tô feliz, uma hora eu tô triste. Isso não é normal. depois de bipolar tem Acontece. ainda, né? Tem tripolar, essas coisas. Não. Multi, não. Aí é inversão. Porque o bipolar em si, ele já tem o episódio mania e hipomania, né? O mania de acelerado, né? De eufórico, hipomania com os traços mais de depressivo, tristeza, aquela coisa toda. Tem meio que os níveis em si de bipolaridade, mas triplo, Não quadruplo, tem. não tem. Eu achei que tinha. Tinha feito o Pode. diagnóstico errado, desculpa. Então é muito. A gente ouve as pessoas conversando, falando, e tem hora que a pessoa narra três, quatro problemas. Não é Sim, porque eu tenho aí, né, questões profissionais, a gente não avança detalhadamente, mas de modo geral, aquela pessoa que fala assim, não, é porque eu tenho ansiedade, eu tenho burnout, eu tenho não sei o que, eu tenho. De fato, é possível que a pessoa realmente tenha. Um ser humano é possível que ele tenha tudo isso, né? Mas é, não necessariamente. E muitas vezes não é diagnosticado. É algo que a pessoa sente, procura no Google, isso aqui é sintoma disso. Então ela já anota que ela tem. Isso sim. não dificulta, inclusive, a própria pessoa melhorar, tratar, evoluir clinicamente nesse sentido, quando ela define, sem um acompanhamento profissional, o que ela tem e ela repete tanto aquilo para terceiros que ela encarna aquele comportamento também. Nesses casos, a psicoterapia, né, o tratamento em si vai demandar mais tempo, porque a gente vai trabalhar a questão dela compreender de fato qual que é a real situação dela.
Então, isso vai demandar mais tempo, a gente vai fazer psicoeducação, quer falar, aprofundar, né, a respeito desses transtornos que ela alega que tem, né, trazer alguns exemplos, fazer algumas dinâmicas, para que ela compreenda de fato que ela não tem. Porque enquanto isso estiver rígido na mente dela, vai dificultar o andamento do processo, sem dúvida nenhuma. Então, o primeiro passo é fazer ela entender que de fato ela não tem aquilo. Isso vai demandar um tempo, mas é algo que depois do processo vai fazer com que o andamento da psicoterapia seja algo mais positivo, vamos dizer assim. A pessoa está acompanhando a gente agora e pensando o seguinte: convivo com uma pessoa que tem ansiedade e quero ajudar ela de alguma forma. Como é que ela pode atuar no dia a dia? O que é que ela pode fazer para contribuir na convivência com uma pessoa que sofre de ansiedade? Tomar cuidado com a questão alimentícia, porque tem alguns alimentos que potencializam os níveis de ansiedade, que geralmente são os que têm cafeína. Tal de muito café, energético, né? Mas Comida energético é rica em ruim puro, né? açúcar. Energético só é ruim puro. Só, para você, né? Para você. Então, assim, ter cuidado na questão da alimentação, né? O ritmo também. O ritmo que a pessoa leva, assim, de trabalho e tudo. Ver se tem como fazer algumas modificações. Às vezes não tem, porque às vezes ele é funcionário, né? Então, o patrão orienta e tem que ser feito e pronto. Mas, assim, fazer do ambiente familiar um lugar tranquilo, um lugar de paz. Para mim é o primordial. Para que ele tenha uma pausa ali, um momento de tranquilidade. Tem a questão da alimentação e também do tratamento, né? Ter paciência. Aquela fala de é só você ficar calmo, é só ficar calmo que passa, é só você se ocupar que os pensamentos negativos vão sair e que é tudo muito prático. E não é assim que É mais funciona. fácil calar a boca, às vezes dá um abraço e ficar quieto ali. Fica quietinho, se for para ouvir, que ouça, entende? Mas que faça do ambiente ali um ambiente agradável e acolhedor. Tem que ter paciência, cuidar da questão da alimentação e incentivar também, né, procurar ajuda, logicamente. Lógico, a pisse. Procurar ajuda com a PICE. E outra coisa, praticar exercício físico, que ajuda muito. Meus pacientes, eu já falo logo, a gente tem que fazer algumas mudanças aí. Aí já é lá Vão na. aos poucos e tudo, e eu já falo da questão da importância da prática de exercício físico. É muito importante. Aí já é lá na academia On Action do meu amigo Lúcio Estrela. Tô por lá também. Não lhe encontro porque eu vou com raridade. Então é difícil. Acho que ninguém me encontra. O pessoal fala, voltou. Eu tinha ido 2 dias antes, mas eu raramente eu vou lá na. Se esforço para poder ir pelo menos 3 vezes 3 vezes na na semana tá bom. O babinho pelo um menos dia, isso. exercícios tá bom. E para quem sofre a ansiedade, o que é que fica de dica para ela? Eu sei que tem algumas coisas que você falou que são complementares. A pessoa já vai utilizar para si também. Qual é a mensagem, qual é a recomendação? Evidentemente, procurar profissional, mas o que é que fica de mensagem final, assim, poxa, você está sentindo sintomas, você sofre de ansiedade, como é que a pessoa faz? Inclusive, para quem está acompanhando a gente e quer prevenir também. É se atentar para a rotina, né? Observar a rotina em si, se de uma certa forma isso está agravando ainda mais a questão dos sintomas, né? E se permitir momentos de pausa. Isso é muito importante. Eu não falo da pessoa faltar ao trabalho ou coisa extrema, não é isso. É se permitir momentos de pausa, né? E entender que, de fato, está tendo ali alguns sintomas que remetem à ansiedade e não fingir que nada está acontecendo, porque às vezes a pessoa acha que, não, eu vou fingir que nada está acontecendo e vai passar. Não, não vai, é ilusão. Não, então é bem melhor você encarar e entender. Não enfrentar não é uma solução. Fingir que não está acontecendo nada. Entendeu? Fazer vista grossa. Né? Eu estou sentindo um sintoma aqui. Não, mas não é isso, não é ansiedade, não. Vamos fingir de conta que nada aconteceu, visando uma melhora que não está presente e que não vai ser você fazendo vista grossa para aqueles sintomas que eles vão desaparecer. Então, o encarar é importante. Poxa, eu estou com sintomas aqui que aparentam ser de ansiedade. Tá, vou começar a observar qual que é o período que se intensifica, né? O que na minha rotina potencializa isso,
Vou começar a observar. Porque aí, minimamente, ela vai conseguir monitorar. Então, coisas que potencializa, ela vai o quê? Cortar. Ela vai diminuir. Então, isso, de uma certa forma, vai trazer um alívio para ela. Então, não é algo que resolve a raiz, né, o que está desencadeando a ansiedade em si, porque não é um tratamento direcionado por um profissional capacitado para isso, mas é algo que alivia momentaneamente. Entendi. Então, ao meu ver, já é uma ajuda, né? E voltando para a primeira fala, ansiedade tem solução. Ansiedade tem solução. Já tá dito no perfil do Instagram. E Tem você não solução. acessou ainda, vai lá agora para você acompanhar Com certeza. o Instagram da Psi e tem o link para remeter diretamente para o WhatsApp para conversar, marcar consulta, ajustar aí Tirar dúvidas, eu sempre estou à disposição entre um atendimento e outro. Eu tiro um tempo para estar sanando algumas dúvidas, para estar direcionando em tudo. Então, há casos em que eu preciso me deslocar para visitar um paciente, para ir em um hospital. Então, assim, eu sempre organizo tudo certinho para me dar todo um suporte. Porque, de fato, esse é o meu propósito de vida, na verdade, né? Bacana. Então, eu levo isso muito a sério, a saúde mental. O bem mais precioso do ser humano é a mente. Não adianta. Porque se ela não estiver saudável, nada vai fluir. Se chegou até aqui, se está funcionando bem, vai embora. Vai embora. Se não conseguiu construir na sua mente ainda, dificilmente você vai executar. Tanto que se você sabe de algo e não coloca aquilo ali em prática, você é igual a quem não sabe. Sim. Não é isso? Porque aquilo não se materializou. Gostei demais da conversa. Muito obrigado pela sua vinda. Orientação que é útil, que é informação pertinente. Em muito breve, espero lhe recepcionar na rádio Nova Vida FM, programação nossa dia de sábado, 10h30 da manhã, para a gente bater um papo, abrir também para os ouvintes fazerem perguntas, direcionar o tema. É sempre interessante a gente levar informação, conteúdo para quem está em casa ali acompanhando de forma gratuita por intermédio do YouTube, assistindo na íntegra, paralisando, assistindo de novo. A maioria bota o celularzinho aqui, ó, e tá aqui, ó, fazendo um almoço, mexendo numa coisa, olhando e fala e participa. Então isso é muito bacana. A gente fica feliz quando tem profissionais que vêm aqui e contribuem como você fez. Muito obrigado. Fica à vontade para fazer aí as suas considerações finais. Então, é só deixar, né, enfatizado o quão importante é cuidar da saúde mental e que isso não é brincadeira, então é bom ser levado a sério, porque cuidar da saúde mental é tão importante tanto quanto cuidar da saúde física, até porque o bem mais precioso que nós temos é a nossa mente. Então, se a gente não investir tempo, recursos para cuidar dela, então as chances de evoluir, de ser uma pessoa melhor, de ser produtivo, de alcançar os seus objetivos e sonhos, né, seja em qual área for, de uma certa forma cria-se uma barreira, porque a mente ela limita o ser humano. Então, se ela não estiver saudável, nada vai fluir. Então, fica aqui a orientação e eu estou à disposição. Segue a Psi, segue o Tema Livre Podcast, segue Jorge Malaquias na rede social. Muito obrigado pela sua audiência e participação conosco. Compartilha nosso vídeo, deixa o seu like, manda para geral e continua aqui conosco que semana que vem tem mais programação no Tema Livre Podcast. Beijo no coração, fui!